Hoje eu quero falar um pouco sobre a tristeza, a angústia de coração, a angústia de alma. Afinal de contas, quem de nós não fica triste ou não passa por tristeza? E alguns, a tristeza é tamanha que traz um sentimento, uma atitude de prostração, de profundo desânimo e até de melancolia, que vai convergir na depressão. Quando essa tristeza atinge um nível muito elevado, ela pode se tornar depressão. Por que nós ficamos tristes? A tristeza é uma reação do nosso ser quando algo ruim acontece. Ficamos tristes quando perdemos uma pessoa querida. Ficamos tristes quando sofremos algum tipo de acidente. Ficamos tristes quando somos ofendidos por alguma pessoa. Ficamos tristes quando somos trapaceados, roubados, lesados. Ficamos tristes quando somos ofendidos. Ficamos tristes em razão da injustiça, da maldade, das coisas ruins que nos cercam. E a tristeza também, ela é fruto do pecado de Adão que está em nós. É fruto da imperfeição que há dentro de nós. Então, não é difícil nos deixar triste. Vivemos em uma composição física, espiritual, emocional, que se entristece com não pouca facilidade. E talvez a minha palavra esteja sendo dirigida para você, que está triste, angustiado com alguma situação. O nosso mundo de hoje não é um mundo que nos traz muita felicidade. Talvez nós temos hoje mais motivos para nos entristecer do que para nos alegrar. Afinal de contas, andamos de um lado para o outro e só encontramos decepções por toda parte. Quando ligamos a TV ou lemos os jornais, são só notícias ruins. E às vezes, quando olhamos também para o nosso coração, os nossos pecados, as nossas motivações, também nos entristecemos. Como lidar com isso? Como vencer a tristeza? Como encarar isso e, apesar do mundo que vivemos, sermos pessoas alegres, sermos pessoas felizes, podemos gozar um pouco de alegria nessa terra? Bom, a primeira coisa que você precisa aprender é que a tristeza faz parte da nossa vida. É que a tristeza é comum a esse mundo, a essa esfera caída. E que a tristeza cumpre o seu papel na nossa vida. Ela tem o seu papel, ela não permanece para sempre. Ela vem, se instala, cumpre o seu papel e ela vai. Então aprenda isso, condicione a já esperar pela tristeza. Porque a tristeza, ela está ligada a falhas, faltas e erros. Você vive num mundo que não é perfeito. Um mundo que está na iminência de falhar com você a todo momento. E a falha, ou tropeço, ou imprevisto, vai gerar tristeza invariavelmente. Então condicione a sua mente a esperar por isso e entender que isso é comum. Segundo, entender que a tristeza cumpre o seu papel. Nós não vivemos só de bons momentos, só de vitórias, só de triunfos, só de sucesso. Fracassos, derrotas, infortúnios fazem parte da nossa vida. E, portanto, a tristeza também. E ela cumpre o seu papel. Ela vai trazer a nós, vai ser a consequência da derrota, a consequência da perda. E ela vai cumprir um papel de trazer reflexão, humildade, quebrantamento, vai quebrar nosso orgulho, vai nos desprender do materialismo, vai nos ajudar a dar valor nas coisas certas, nas coisas necessárias, vai tirar de nós toda a superficialidade, vai nos fazer mais humanos, sóbrios, lúcidos. Então ela cumpre o seu papel nas nossas vidas. Terceiro, olhar para Cristo. Sim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ter os olhos fixos em Cristo,
a fé firmada em Cristo e fazer de Cristo nossa alegria. Por que, como eu disse, da tristeza não vamos poder nos apartar, ela estará constantemente conosco. Mas temos como reduzir o número de vezes que ficamos tristes. Temos como reduzir o intervalo de uma tristeza para outra. E como é? Por que as pessoas ficam tão tristes? Porque colocam os olhos nas coisas e nas pessoas. Coisas que não vão responder suas questões. Pessoas que não vão conseguir dar a elas todas as respostas. E quando fazemos desse mundo, das coisas materiais, das pessoas, a fonte da nossa alegria, invariavelmente vamos nos entristecer em demasia, porque essas coisas não trarão aquilo que a nossa alma precisa. Então tire os olhos dessas coisas e coloque em Cristo. Que a sua satisfação esteja em Cristo, que a sua alegria esteja em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra, na sua igreja, no seu reino, naquilo que Ele pode trazer no mundo vindouro, em novos céus e nova terra. Assim você vai ficar, com certeza, ter momentos bem menores de tristeza. E por fim, entender que a tristeza é passageira. Que um dia esse mundo de pecado, de dores, de aflição e que traz tristeza, um dia terminará. E lá em Apocalipse 21, Deus diz, e dá uma descrição do céu, que lá Deus enxugará de nós toda lágrima, não haverá choro, que lá não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem clamor. Significa o quê? A ausência total de sofrimento, a ausência total de pecados, a ausência total de maldade, a ausência total de morte e tudo que essas coisas carregam. E quais são as principais? Qual é a principal? Tristeza. A ausência total de tristeza. Chegará o dia que esse corpo, que é o receptor da tristeza, será transformado em um corpo glorioso, invencível, indestrutível, incorruptível, que nunca mais abrigará nele a tristeza, mas somente a alegria para todo sempre. Aguarde esse dia. Esse dia está chegando que o Senhor te chamará, te recolherá desse mundo de tristeza e te levará para um mundo que só cabe a alegria plena e eterna. Deus te abençoe, um forte abraço e fique bem no dia de hoje.